Encantos de Vinhais. Vinhais é uma vila que pertence ao distrito de Bragança, no nordeste transmontano. É um município limitado a norte e a oeste pela Espanha e está dividido atualmente em 26 freguesias. Localizada no centro histórico, a Casa da Vila foi edificada por volta de 1930. Pertence do tenente Horácio de Assis Gonçalves, secretário de Salazar. A torre localizada a esta muralha medieval encontra-se dentro desta propriedade, tendo sido adaptada a uma capela particular dedicada a Nossa Senhora da Conceição. A fachada sul desta casa terá aproveitado parte da muralha para a sua edificação. É justamente ao período manuelino que remonta a edificação do Pelourinho, que até à sua destruição em finais do século XIX se erguia no centro histórico de Vinhais. Assim, o exemplar atual resulta de um restauro com reutilização do remate de indiscutível interesse plástico e iconográfico. Igreja simples com uma nave, em cuja fachada se distingue o portal da Vergaliza, que está concluído por duplo vão onde aparecem os sinos. No acabamento do conjunto, uma empena circular com uma cruz latina. Na porta lateral pode ler-se a data de 1723. Situada no Largo do Arrabaldo, o povo refere-se às suas águas como milagrosas. Apresenta um brasão de enorme valor artístico, o tanque e o espaldar remontam para o século XVIII. Nas laterais, afiguram-se com dois painéis de azulejo nacional dos anos 30 do século XX, apresentando a um lado o Pelourinho da Vila e ao outro lado a extinta Capela da Misericórdia. Segundo a lenda, a Igreja de São Facundo diz ter sido constituída pelos godos e que foi dentro dele que os dois fidalgos galegos, Facundo e Primitivo, em combate com os bárbaros, sofreram o cruel martírio na defesa da fé cristã. Tuizelo acolhe anualmente a tradicional romaria em honra de Nossa Senhora dos Remédios. A par das novenas, um dos pontos altos da festa é a imponente procissão, em que o andor de Nossa Senhora dos Remédios atinge alguns metros de altura. No dia 8 de setembro, centenas de fiéis enchem o recinto do santuário para participarem na Eucaristia e na procissão.
Este é um dos 3 polos do Parque Biológico e consiste num miradouro com vista para uma esplêndida paisagem. Apoiado por uma pequena construção de madeira observatório, este espaço contém um suporte de informação para ampliar o conhecimento dos visitantes. O Parque Natural Montezinhas é um dos maiores do país. Aqui o tempo passa devagar e os sentidos despertam com a biodiversidade. Neste local exploram-se as temáticas de maior interesse na região, visitando castros, habitats diversificados, zonas úmidas como barragens e charcas, construções tradicionais, por exemplo moinhos, ou seja, ao longo deste percurso pode observar a paisagem característica da região, bem como uma fauna e flora diversificadas. Dentro do parque, para além da fauna e da flora, encontra-se também um centro interpretativo micológico e outro de raças autóctones. A Charca da Videira é um dos polos que complementam o Parque Biológico de Vinhais. Este núcleo, tal como os outros, é composto por um observatório de madeira. Aqui poderá encontrar informação relativa à fauna e flora desta área. Nesta construção de madeira poderá passar algum tempo a apreciar as várias espécies aqui existentes. A barragem de Prada é o terceiro polo, situado a cerca de 6 km do Parque Biológico de Vinhais. Neste polo pretende-se tirar partido da pequena albufeira, criando uma zona de presença de aves aquáticas típicas de lagoas, de altitude e de presença de outros animais. Para poder apreciar tudo isto e outros animais que utilizam a barragem de Prada para beber, o Parque Biológico de Vinhais instalou junto ao Estradão um abrigo observatório. Esta bonita ponte sobre o rio Tuela, também conhecida como Ponte do Manhuço, situa-se em Sidões, num local abençoado pela natureza. Centro Interpretativo do Porco e do Fumeiro é um espaço privilegiado de demonstração e preservação de conhecimentos, práticas, objetos e atividades relacionadas com esta temática. Situado na margem direita do rio Tuela, próximo da aldeia de Armoniz, este apresenta um centro de interpretação dos rios, albergando uma exposição permanente com informação sobre a fauna e flora dos rios, conselhos úteis, boas práticas, técnicas e equipamentos de pesca. Possui espaços próprios
para a realização de cursos, formação, workshops e debates cujos objetivos e abordagem se baseiam no aproveitamento sustentável dos cursos de água, em especial na promoção da pesca desportiva. Na estrada, podemos admirar de um lado o rio Tuela, de outro grandes montes cultivados ou no estado bruto, com grandes fragas e lindas flores e vegetação campestre. As origens da Igreja Matriz de Moimenta remontam ao século XIV, mas o edifício atualmente existente resulta da campanha de obras efetuadas no final do século XVII. O templo original, que desde 1545 pertencia à Diocese de Miranda, apresentava dimensões reduzidas, facto que deverá ter conduzido à sua ampliação seiscentista, levantando-se então as torres sineiras. Os fornos de cal localizam-se na encosta oriental do Cabeço, na aldeia de Dine. São fornos visitáveis e facilmente acessíveis pelo percurso pedestre Termas do Tuela. Estas estruturas criadas em terras próximas de afloramentos calcários foram durante muito tempo autênticas fábricas de produção de cal. O Couto Mineiro de Hervedosa localiza-se nas freguesias de Hervedosa e Vale das Fontes, concelho de Vinhais, exibindo uma complexidade geológica peculiar que propicia a atividade mineira. Outrora um jazigo de relevância nacional, a mina de Hervedosa é atualmente um conjunto de ruínas das quais restam apenas memórias e longas histórias para contar. Moinho localizado no Parque Natural de Montezinho, na margem esquerda do rio Tuela, a represa de grandes dimensões garante água suficiente para um moinho, com as suas 3 mós a funcionar. As antigas instalações onde habitavam moleiros estão atualmente transformadas em unidades de alojamento turístico, propriedade da Junta de Freguesia de Fresulfo. O rio Rabassal nasce na Galiza, próximo da fronteira com Portugal, entrando no país no concelho de Vinhais. Ainda no concelho de Vinhais, junta as suas águas com o rio Mente, o seu maior afluente, o que faz em parte do seu percurso a fronteira com Espanha. Como em vários outros cursos de água do nordeste de Portugal, o rio Rabassal é atravessado por algumas pontes romanas. A destacar, existem a ponte de Santalha e Adroso de Lomba, encaixada num profundo vale, e a ponte na estrada Bolsa-Valpassos, num local aprazível e junto a um parque de campismo.
O antigo convento de São Francisco de Vinhais encontra-se implantado na extremidade de um dos principais eixos de desenvolvimento da vila, denunciando a época tardia em que foi edificado. Assim, deverá enquadrar-se na segunda metade do século XVIII. Nesta centúria, Vinhais conheceu uma intensa atividade construtiva, quer ao nível da arquitetura religiosa, de que o convento e a Igreja da Ordem Terceira são o melhor exemplo, como ao nível da arquitetura civil, onde se destaca o Solar dos Condes de Vinhais, com um papel muito significativo na evolução do tecido urbano e socioeconómico da vila. O Solar dos Condes de Vinhais foi edificado na Rua Nova, principal eixo viário da vila de Vinhais. Trata-se de um monumento setecentista, exibindo na sua fachada todo um dinamismo barroco. É um edifício barroco de 2 andares e dotado de capela privada, que foi pertença da família Moraes Sarmento e Campilho. A capela é abnegada a Nossa Senhora da Oliveira. É um edifício com datação do finais do século XVIII, princípios do século XIX. É um edifício do último quartel do século XVII, um solar rural de 2 pisos, cuja fachada é constituída por uma diminuta escadaria em cantaria e por 3 janelas sem varandas, concentrando estas o brasão com a heráldica familiar dos Sarmento, Leite, Ferreira e Moraes. Atualmente é a hospedaria do Parque Biológico de Vinhais. Situado no Largo do Arrabalde, é um edifício de meados do século XVII, brasonado com os símbolos da família Moraes. Neste verifica-se uma inscrição que descreve a vitória imposta às tropas espanholas que em 1666 cercaram a vila. Edifício de rés do chão e primeiro andar, de amplas divisões sobressaindo os granitos desta região, anexo ao solar o brasão da família e capela de São Cipriano, atualmente igreja, pertenceu ao general Fernão Pinto Bacelar, Visconde de Montalegre. Neste evento, reúnem-se as principais empresas ligadas a este setor. Produtos relacionados com a castanha, vinhos, licores, queijos, azeite e toda a gastronomia local. Para além destes, o programa da Rural Castanha conta ainda com as Jornadas do Castanheiro, animação musical e um agosto permanente no maior assador de castanhas do mundo. Trata-se de uma festa tradicional de origem celta que se realiza todos os anos no dia 31 de outubro. Realiza-se à volta de uma gigantesca fogueira, precisamente na noite de Halloween. Podemos dizer que foi em festas como esta que surgiu a tradição do Halloween e se espalhou para o mundo através dos celtas. A zona de trás dos montes foi habitada pelo povo celta. Este povo era constituído por várias tribos, uma delas os Zuelas, que ocuparam a região de Bragança e Vinhais até às Astúrias. A eles se deve esta tradição. Acendiam uma grande fogueira para se despedirem da estação clara ao bom tempo e prepararem-se para a estação escura ao mau tempo. A Feira de Fumeiro de Vinhais acontece na Vila Transmontana desde 1981, no segundo fim de semana do mês de fevereiro, oferecendo aos visitantes, para além da exposição de produtos e a possibilidade de aquisição, um vasto programa de atividades. São 3 décadas de experiência que fizeram de Vinhais a capital inequívoca do fumeiro, uma feira que já trabalha na sua afirmação internacional. Trata-se de uma tradição secular e única em Portugal, onde mais de 1000 diabos acompanham uma morte gigantesca, pelas ruas da vila, numa procissão que termina na pedra, onde as raparigas aprisionadas são castigadas e onde se revela o rosto da morte.
Podem correr e saltar, vestem fatos de caretos e juntam-se em grupos por tudo o que é sítio. É grande a agitação que se vive nestas ruas.